Um momento importantíssimo nesta nossa celebração é este, em que alguém especial, separado por Deus, abre a Bíblia, lê um trecho dela e explica com o objetivo de edificar a nossa vida. Quem tem o privilégio de fazê-lo hoje à noite é o Márcio, amigo de antiga data, já tem estado conosco diversas vezes, já falou aos jovens, adolescentes, mais recentemente no acampamento do Recomeçar, e hoje ele vai ter este privilégio. Eu convido você, mais uma vez, a preparar a sua mente, o seu coração para esse tempo. Então, convido você a orar mais uma vez, junto comigo, pelo Márcio, e a favor de cada um de nós. Senhor, nós agradecemos muito pela vida do Márcio, da sua esposa, agradecemos pela palavra que o Senhor vai nos trazer agora, nesse instante. Pedimos a sua unção para o nosso irmão, e o seu milagre seja realizado hoje à noite, abrindo nossa mente, o nosso ser, para que essa palavra seja uma semente caída em terra boa, e venha frutificar grandemente em nossa vida. É o que eu clamo de todo o coração e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Boa noite. Tudo bem, gente? Muito prazer estar aqui com vocês de novo. Eu separei um texto para a gente compartilhar essa noite. Fica no capítulo 7 de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, o versículo que a gente vai destacar nesse capítulo é o versículo 12. Ok? Nós vamos falar sobre fruto, um tempo que a gente vai assistir, ouvir, apreciar uma cantata, louvar a Deus através de uma cantata infantil, que fala sobre árvores, por que não falar sobre fruto também, né? Então, o texto, versículo 12, diz assim: façam, ou em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Interessante esse versículo estar nesse contexto de Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho. E esse trecho do Evangelho, ele se enquadra perfeitamente no propósito do livro, apresentar o Jesus como rei, e esse capítulo faz isso também. E é interessante porque esse tema se enquadra exatamente ao texto e se opõe àquilo que os fariseus estavam pregando naquele período. Período de apresentar a lei como uma parte daquilo que justifica o homem, o que purifica o homem, né? Então, os judeus batalharam, lutaram muito, não só com Jesus, mas também com os escritores neotestamentários ali, os apóstolos, os discípulos, para dizer, ou para acrescentar aos ensinos de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos, que a lei ainda era necessária, que as regras do judaísmo ainda eram necessárias, né? E aí Jesus faz, nesse contexto aqui, uma oposição acerca dos seus ensinamentos, dizendo que eles são coerentes com os ensinos do Antigo Testamento, do Torá especialmente, e que os judeus estavam pregando algo que era contrário a esses ensinos e também não compreendendo exatamente qual que era a ideia da lei para o povo judaico, né? Então eu quero que você dê uma folheada comigo a partir do capítulo 5, para você entender um pouco mais isso. Quando ele diz, façam essas coisas, que coisas são essas que ele está pedindo para fazer? Se você olhar ali o começo do capítulo 5, ele vai ensinar a partir do versículo 13 sobre ser sal e luz na terra.
A partir do 17, sobre o que é a lei, sobre a lei propriamente. Depois ele fala sobre ira, ensina sobre a ira, ensina sobre adultério, sobre divórcio, ensina sobre juramentos, juramentos que a gente faz a Deus, votos que a gente faz a Deus. Também ensina sobre vingança, sobre amar os inimigos. Capítulo 6, ele vai falar sobre auxiliar os necessitados. Também ensina sobre oração e assim por diante, jejum. Fala também sobre dinheiro, sobre administração de dinheiro, sobre acumular bens. E aí, no fim do capítulo 6, ele fala sobre as preocupações da vida. E aí, nesse contexto, ele entra com a ideia de você não ser o responsável, ou os homens não serem responsáveis pelo julgamento das outras pessoas. Para eles não se colocarem como a lei, como aquele que determina para as pessoas quais são as regras que elas devem seguir, Não sei se você já teve essa curiosidade, mas se você fizer uma busca no Novo Testamento da palavra crítica, às vezes a gente fala assim, não, essa crítica é uma crítica construtiva, Falamos isso, não falamos? Todas as vezes que o Novo Testamento fala sobre crítica, a palavra crítica, ela atribui esse poder ou essa incumbência de falar sobre crítica ou de criticar alguém a 3 instâncias. Jesus Cristo. A própria palavra de Deus, ela tem esse poder de criticar para corrigir a outra pessoa, uma crítica que é a prerrogativa de alguém que tem poder. E a terceira instância é o próprio juiz de direito, Não existe uma associação dessa palavra a uma pessoa comum, por exemplo, Nem um líder. Quando o Novo Testamento vai falar que nós somos responsáveis para corrigir o irmão, a palavra específica ali é exortação, E não aquela exortação crítica, Mas aquela exortação que promove consolação, crescimento, ânimo, renovo na vida das pessoas, Então, Jesus, nesse contexto aqui, ele vai fazer uma oposição aí aos seus ensinamentos, ou melhor dizendo, apresentar os seus ensinamentos em oposição aos ensinamentos dos judeus, ok? Então, eu coloquei essa árvore para a gente pensar um pouquinho sobre essa imagem, a ideia de que alicerce ruim promove frutos ruins, e alicerces bons promovem frutos bons. O contexto vai falar um pouquinho sobre isso, eu quero ler com vocês também, Mas a pergunta que eu quero lhes fazer, para a gente conduzir essa meditação é: como estar focado na responsabilidade que é nossa, individual, e na doutrina, na palavra de Deus, como que isso me qualifica a ser um cristão melhor? Que é esse contraste que Jesus está fazendo em relação à vida dos próprios fariseus, Então, esse contexto todo do Sermão do Monte, ele propõe, ou ele responde a essas 2 perguntas: que tipo de justiça é exigida para o ingresso no reino? Os judeus, os fariseus, queriam impor esse tipo de conduta, esse tipo de regra. Não sei se você sabe, eram centenas de regras pelos quais os judeus deveriam viver. E jamais conseguiriam completar todas elas, Talvez não, com certeza, essa foi um princípio, ou o princípio elementar que os judeus não compreenderam. A lei não existia e não existe para que eles se justifiquem no cumprimento delas. Mas a lei existe para que as pessoas entendam que elas não são capazes, sem Deus, de cumprir aquele perfil. Mais do que isso, a lei existe para mostrar quem Deus é, o caráter de Deus, os atributos de Deus, e não para que a gente seja perfeito no cumprimento delas. A segunda pergunta que o texto vai responder é: como deveríamos viver no aguardo da manifestação do reino?
Então, se as regras não são humanas, né, e a lei não propõe isso para a minha vida, então, como que deve ser o meu padrão de vida? Baseado no quê? Qual é o alicerce que fundamenta a minha vida? Se não são as regras, se não são os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, os meus próprios planos de vida, né? Então, o que é que deve ser o alicerce da minha vida, né? Bom, falamos sobre o contexto um pouquinho. A partir do versículo 13, então, a gente enxerga um apelo a que os ouvintes de Jesus ali se juntem ao reino, visando basicamente, essa mensagem visava basicamente a multidão de seguidores que estavam ali perifericamente ao redor de Jesus, né? Vai perceber algumas passagens, é muito claro isso, aqueles que estão próximos de Jesus, que já mais ou menos entenderam ali o Evangelho, estão seguindo a Jesus, fazem promessas como Pedro, jamais vou te abandonar, jamais vou negar ao Senhor, né? E pessoas que estão mais ou menos próximas ali, entendendo, desfrutando ali dos milagres, da multiplicação do pão, comendo, vivendo ali, atrás de Jesus, buscando alguns benefícios, né, sociais até. Mas tinha aquela multidão de curioso que estava ao redor, de longe, observando, e Jesus começa a ensinar sobre o reino para essas pessoas. E basicamente ele faz isso com alguns contrastes, né? Então ele apresenta duas portas, dois caminhos, apresenta dois frutos, dois destinos e dois construtores. Eu quero ler esse contexto com vocês aqui. Então, a partir do 13, ali 13 e 14, ele diz: entrem pela porta estreita. A entrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta da vida é estreita, e o caminho é difícil, e não são poucos os que o encontram. Eu estou lendo aqui a versão NVT, se você quiser acompanhar aí com a versão mais adequada. Foi? Foi? Alô? Tudo bem? Voltou? Obrigado, mano. Muito bem, então a primeira dicotomia, o primeiro contraste que ele faz é acerca de duas portas, dois caminhos. Depois ele faz isso também com os frutos, dos versículos 15 ao 20, diz assim: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos vorazes, esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Pergunta retórica, né? Claro que não. Da mesma forma, a árvore produz bons frutos, ou a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos, né? Jesus falando aqui que o ensino dos fariseus era um fruto ruim, né? Que provém de árvore ruim. Tá? Então, aquela árvore que é boa, aquela que dá um bom fruto, que ela tem um bom alicerce, que é bem fundamentada, ela produz bons frutos. Isso só pode ser encontrada na nutrição que vem da própria palavra de Deus. É disso, me parece, que ele está falando. Veja na sequência, versículo 21, os dois destinos, ele diz assim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Como é possível fazer a vontade do Pai que está no céu se não estiver fundamentado no centro da sua vontade, né?
Por isso que ele diz que existem árvores que são boas, e elas produzem bons frutos. Não porque elas são boas, mas porque elas estão fundamentadas em um alicerce que é saudável. Versículo 22, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres no Teu nome. Veja que interessante, né? Jesus não disse, não, vocês não fizeram isso. Eles fizeram realmente. Como? Como que eles realizaram isso? Na sequência ele diz, eu, porém, responderei, nunca os conheci. Sabe o que me parece às vezes, querido? Que tem gente que acha que por causa dessas evidências ela é um salvo. Ela estará com Deus. Não é maldade não, porque quando a gente pensa em falsos mestres, falso profeta, você pensa um cara que está endemoniado ali ensinando falso ensino, não. Às vezes o cara está de boa vontade, com boas intenções, mas o inferno vai estar cheio, né? De boas intenções nesse sentido. Veja na sequência, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que desobedecem a lei, ou desobedecem, ou vivem na desobediência, né? Vivem no erro, a melhor forma aqui da gente expressar isso. Tá? A partir do versículo 24, ele conta uma parábola aí também, sobre construtores, né? Então, para completar a ideia, ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Então, quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Versículo 26, mas quem ouve o meu ensino, o bom alicerce, e não os pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, ou quando vierem as chuvas, e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Jesus ali contrastando os ensinos dos fariseus e dizendo, olha, não é esse o caminho. O ensino que vai nutrir vocês é aquele ensino que sai dos meus lábios. Se você acompanhar, queridos, e ler aí os evangelhos, mais para frente você vai acompanhar Jesus invocando ou convocando os 12 apóstolos, ou enviando os 12 apóstolos, melhor dizendo, e ele capacita os apóstolos dizendo, vocês expulsarão demônios, vocês farão milagres, vocês farão obras incríveis, né? Vão na frente e vão divulgando isso, vão ensinando isso, vão abrindo caminhos, porque eu chegarei nesses lugares e pregarei o Evangelho. Um pouquinho mais na frente, no capítulo seguinte, ele vai falar para os discípulos, né? Lembra que ele vai dispersando de 2 em 2 nas cidades e falando, vão na frente, preparando o caminho, eu vou visitar essas cidades e vou pregar o evangelho do reino, da salvação, vão na frente. E vocês também estão capacitados para pregar, para curar, para fazer milagres, né? E aí um aviso que ele dá em comum para esses 2 grupos, ele diz assim, olha, quando vocês entrarem na casa das pessoas, fiquem lá. Se vocês não forem bem recebidas, batam o pó dos seus pés e, no populacho de hoje, vaza de lá. Né? Vão pregar a outros lugares. Né? E é interessante que logo na sequência vem aquele texto que Jesus visita a casa de Maria e Marta. Né? Logo na sequência. E ele tinha ensinado isso para os discípulos. Então ele entra na casa de Maria e de Marta, e aí ele está ali, o próprio Cristo, o Messias, com a mensagem de salvação, para apresentar aquelas 2 mulheres, enquanto Marta está trabalhando, Maria está ali ajoelhada aos seus pés,
ouvindo a mensagem, bebendo daquela mensagem, né? Marta fala, olha, ela está errada, exorta ela para que ela venha trabalhar comigo. E realmente era uma responsabilidade de Maria. Jesus não disse que Marta está errada por fazer aquilo. Mas ele diz, Maria escolheu a melhor parte. E qual que era a melhor parte àquela hora? Ouvir a mensagem que Jesus tinha para trazer. Veja, milhares e milhares de anos se passaram, o Messias está dentro da sua casa, e você tão atarefada que não consegue ouvir a mensagem da salvação. Aquela que é o alicerce, que fortalece essa árvore para produzir aqueles bons frutos, né? Isso não acontece hoje em dia, queridos? Acontece conosco, comigo e com você. Nosso trabalho, nossos estudos, a família, os relacionamentos, a busca pelo dinheiro, estou atrás do primeiro milhão, estou atrás do segundo milhão, é o show do milhão, né? E aí, essas tarefas do dia, essas obrigações do dia, da vida, e que são reais, a preocupação, né? De acordar cedo e ir trabalhar, a gente precisa fazer isso. Mas viver constantemente em ansiedade, por isso Paulo já nos alertou lá na carta aos Filipenses, né? Nós não devemos fazer isso. E esse superatarefamento, a gente vai baseando a nossa vida em alicerces que não são profundos, que são rasos. Ou melhor, são areias, frágeis. Quando vem as lutas da vida, a gente cede a isso. Quando os ventos batem forte, na tempestade da vida, a gente cede às dificuldades, porque a gente não está fundamentando a nossa vida nos alicerces. E qual é o alicerce? Jesus está dizendo, o meu ensino, aquilo que eu ensino para vocês. É interessante porque os rabinos daquela época, existiam duas escolas bem famosas, né? E uma das escolas pregava uma frase interessante, que é oposta ou um pouco sutilmente diferente a essa do nosso versículo-chave. Eu quero ler para vocês. Ela diz assim, a frase dos rabinos: não façam a outros aquilo que não queres que te façam. Bem parecida, não é não? Agora veja a frase do nosso versículo: tudo quanto, pois, quereis que os outros façam, assim faça você. Veja a negatividade da frase dos rabinos e não tem outro jeito, desculpe. A positividade da frase de Jesus, né? Veja como ele diz assim, olha, não pode ser tão negativo assim o ensino. Não pode ter esse peso, né? A responsabilidade individual de fazer algo é boa, não é negativa, não é pesada. Não há esse peso que a lei, os judeus estão querendo, os líderes dos judeus estão querendo impor sobre a igreja, né? Um pouquinho mais para frente a igreja. Você vai perceber lá na frente, em Atos, que os apóstolos têm ali nas suas reuniões, os seus concílios, né? Eles têm ali uma dificuldade em relação à imposição dos judeus para algumas coisas como a circuncisão, né? Eles fazem ali uma reunião, uma conferência, um concílio para definir se eles iam impor isso sobre a igreja ou se não ia, porque o movimento era muito forte, né? Você vai ver nas cartas de Paulo oposição aos falsos mestres, os falsos profetas, a grande totalidade do ensino de Paulo combatendo isso. João também faz isso, principalmente contra os gnósticos, né? Pois é. Andando um pouquinho mais, eu quero apresentar para vocês uma frase, para a gente caminhar aí já para o nosso fim, uma frase do Tasker, que diz assim: por outro lado, uma frase, claro, que está relacionada a esse contexto, por outro lado, o homem que presta culto de lábios a Cristo e cujo coração está longe dele, não tem sólido alicerce sobre o qual construir. E embora, por algum tempo, o edifício do seu caráter possa parecer seguro e estável, como o do homem de fé, ou um homem de fé, não obstante,
chegado o dia da provação e da adversidade, cairá com um retumbante estrondo. Me lembro agora o texto de Tiago, né? Que diz assim, em meio às diversas provações, nós devemos estar muito contentes quando estivermos passando por diversas provações. Só faz isso quem está alicerçado na rocha. Tá? Só pode fazer isso, porque isso a gente não vem de nós, né? Nós não conseguimos forças para reagir com essa positividade toda, né? Nós somos muito pessimistas para a vida, quando a vida cristã, ela não combina, não combina com aquilo que a gente planejou, não é verdade, queridos? Essas 3 frases aí para a gente resumir um pouquinho melhor, para ficar mais gravado para você. As parábolas mostram que participar do reino exige autossacrifício, renúncia, autonegação, né? Ensina a discernir falsos mestres por sua doutrina. Hoje está mais fácil fazer isso, né? Identificar uma doutrina falsa, porque realmente eles estão se esforçando bastante para distorcer os ensinamentos do nosso Deus, né? E terceiro, que o verdadeiro discípulo do reino é a pessoa que, além de ouvir o rei, faz do seu ensino o alicerce sobre o qual constrói a sua vida. Completando a ideia de Filipenses, Paulo falou, ao invés de andar constantemente em ansiedade, apresenta a Deus, isso é fé, entrega nas mãos de Deus em forma de oração e descansa. Então, tentando responder essa pergunta, como estar focado na responsabilidade que é individual e na doutrina, como isso me qualifica como um cristão? Né? Talvez a gente tenha que voltar àquele slide inicial, né? Lembrando que um alicerce ruim produz frutos ruins. Tá? Se a minha vida está alicerçada sobre areia, isso não vai durar muito tempo, né? Quando vierem as dificuldades da vida, eu cederei certamente. E o alicerce bom, ele produz bons frutos na nossa vida. Somente através desse alicerce, que é a palavra de Deus, nós podemos dar bons frutos, tá? Podemos gerar bons frutos em nossas vidas, né? Talvez uma última pergunta que caiba aqui é: como anda a sua dedicação a esse alicerce que é vital, né? Para os nossos relacionamentos, para os nossos papéis sociais, né? Pais, mães, funcionário, chefe, gerente, patrão, funcionário, enfim, filho, marido, esposa, né? Eu quero orar por isso, queridos. Peço que você feche os seus olhos aí. Não que há algo de especial em fechar os olhos, não há algo místico nisso, mas para que a gente concentre o nosso coração apenas em entregar ao Senhor as nossas preocupações e consagrar a Ele, né, a dedicação da nossa vida em se firmar nesse alicerce. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos por esse tempo especial aqui com os nossos irmãos, buscando no Senhor, Senhor, esse alimento, essa nutrição que é necessária para que a nossa vida seja alicerçada um bom fundamento, Senhor, para que em momentos de dificuldades a gente não te abandone, não se esqueça de que o Senhor está sempre conosco. E também para que nos momentos bons a gente também não se esqueça por outros motivos, por autoconfiança ou por segurança em nossos próprios planejamentos. Por favor, nos ajuda nisso, Senhor.
nos ajuda a entender que toda a nossa vida depende dessa nutrição. Isso nós oramos a Ti, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado, boa noite para vocês.